Olá pessoal, me chamo Vitor Valsec, sou doutorando pelo programa MD-PhD da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, dentro do programa de pós-graduação em saúde baseada em evidências, na mesma instituição, e eu vou conversar aqui hoje com vocês sobre saúde baseada em evidências, alguns princípios que todo pesquisador deve conhecer. Eu vou começar mostrando para vocês essas referências, essas setas que vocês estão vendo. Em diversos momentos da apresentação eu coloquei as referências dessa forma, que são sugestões de textos, em que eu procurei me basear nesses textos desse blog, chamado Estudante para Melhores Evidências, que é um blog que foi criado ali dentro da disciplina de medicina de urgência e medicina baseada em evidência da Escola Paulista de Medicina e hoje conta com a colaboração de diversos estudantes, professores externos e são justamente textos que a proposta é que sejam escritos de alunos para alunos. Então são textos relacionados aí à medicina baseada em evidências, saúde baseada em evidências, com uma linguagem bastante acessível e eu procurei basear a apresentação nesses textos e muito fácil de vocês acharem. Então, meu blog basta vocês escreverem estudantes para melhores evidências no Google, ou ali, por exemplo, como está ali embaixo, M. Cochrane, Introdução à Medicina Baseada em Evidências, vocês podem colocar M. Cochrane, ou Estudante para Melhores Evidências, e o tema de interesse de vocês, que aí vocês conseguem acessar e ver todos os textos. Então, por exemplo, aqui nesse caso, para falar sobre efeito fixo e randômico em meta-análise, vocês conseguem abrir esse texto e também no final vocês conseguem ver a autoria, quem foi feito, quem que supervisionou esse texto e também as referências que foram utilizadas, se vocês quiserem se aprofundar mais ainda, né? Que por ser um texto bastante objetivo, feito de aluno para aluno, não usa uma linguagem tão técnica, então se você quiser se aprofundar mais dentro de algum tema, vocês podem usar essas referências que estão ali contidas. Então, o que a gente vai falar nessa apresentação é bastante coisa, eu tentei colocar bastante coisa, talvez até passe um pouquinho do tempo, mas então o que é e o que não é medicina e saúde baseada em evidências, falar sobre alguns desenhos de estudo primários e secundários, delineamento do estudo, pergunta de pesquisa e a iniciativa COMET, falar sobre avaliação crítica de artigos científicos, checklist de relato de estudos científicos, vieses em pesquisa clínica. Vamos falar também sobre revisão sistemática e meta-análise, alguns conceitos e fundamentos, sobre certeza da evidência, abordagem grade, e a gente tem um tempo e um espaço de discussão limitado, então eu sugiro que vocês se aprofundem através desses textos do M. Cochrane e outras referências também desses textos e outras que eu vou apresentando ao longo da apresentação. Então, começar dando uma contextualização, as pesquisas, como vocês sabem, podem ser in vitro, então são pesquisas realizadas em bancada, em células, tubos de ensaio. Tem a pesquisa em vivo, que é realizada em seres vivos, que pode ser tanto em modelo animal, quanto a pesquisa clínica, né, que é aquela pesquisa realizada em seres humanos. E tudo que eu vou falar aqui é baseado nessa pesquisa clínica, na pesquisa com seres humanos, mas isso não quer dizer que os mesmos princípios não se aplicam à pesquisa que a gente chama de pesquisa básica, né, pesquisa fundamental. Justamente porque a ciência, a metodologia científica, se aplica aí a diversos âmbitos. Então, vários desses princípios, embora eles tenham se desenvolvido dentro da pesquisa clínica, eles hoje já foram adaptados, sofreram algumas modificações para que se adequem melhor aí ao contexto da pesquisa básica. Então, em 1972, o pesquisador Archibald Cochrane publicou essa frase sobre essa necessidade de utilizar evidências de ensaios clínicos randomizados para informar a prática médica. Então, ali nos anos 70, estava surgindo ali a epidemiologia clínica, que foi uma base para a elaboração de evidências científicas rigorosas. E na década de 90, ali em 1992, o pesquisador Gordon Guyatt, da McMaster University, no Canadá, cunhou aí o termo medicina baseada em evidências, utilizou ele publicamente pela primeira vez e definiu como aplicação das melhores evidências disponíveis na prática clínica para o cuidado individual do paciente. Nos anos 2000, o termo se tornou mais amplo e virou saúde baseada em evidências. E o que não é saúde baseada em evidências? Então, a medicina baseada em evidências é o uso consciente, explícito e criterioso das melhores evidências atuais na tomada de decisão sobre o cuidado individual dos pacientes. Essa frase do pesquisador David Sackett, em 96. Então, vamos desmembrar ela. É a utilização da melhor evidência disponível na prática clínica,
a integração da experiência clínica individual com a melhor evidência externa disponível, a tomada de decisão informada para o cuidado individual do paciente. Então, trata-se de um pacto entre o assistente de saúde, o paciente, intermediado aí pela melhor evidência científica. E a medicina baseada em evidências, a saúde baseada em evidências, não é só um livro de receitas ou guidelines, não ignora a experiência clínica ou cuidado individual com o paciente, não se limita a revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados. Eu vou começar falando um pouco sobre o desenho de estudos primários. Então, o desenho de estudo primário são investigações originais que apresentam coleta e análise de novos dados. Os estudos observacionais podem ser descritivos, como relato de caso, série de caso. Os estudos observacionais analíticos, tem o transversal, que é o cross-sectional, e os longitudinais, o caso controle, e a coorte, que pode ser histórica ou prospectiva ou até mista. Temos os estudos experimentais, então o ensaio clínico randomizado, e os estudos de intervenção não randomizados também. E esses estudos secundários são aqueles que vão estabelecer conclusões a partir desses estudos primários que eu falei agora, com um registro resumido de achados que são comuns a eles, elaborando uma síntese de evidência. E é válido vocês também saberem, revisarem isso, que cada pergunta de pesquisa é melhor respondida por um desenho de estudo, por isso ela deve ser bem objetiva e definida. Então, por exemplo, para avaliar frequência de doenças, a gente utiliza estudos transversais. Para avaliar tratamento, o efeito de um fármaco, a gente utiliza ensaio clínico. Então, para cada pergunta, vai ter um desenho de estudo que melhor responde ela. E começar aí a pergunta de pesquisa, ela precisa estar bem estruturada, então a gente tem alguns acrônimos para ajudar a gente a estruturar ela. E queria destacar para vocês, essas setas aí estão apontando para os desfechos, para falar para vocês sobre a iniciativa COMET. Então, dentro da pesquisa, a gente tem a definição dos desfechos, é uma etapa fundamental, porque os desfechos primários são aqueles que a gente vai utilizar para fazer o cálculo amostral, mas na prática a gente vê alguns problemas, por exemplo, a utilização de desfechos combinados, desfechos intermediários, desfechos subjetivos, ou até ferramentas de mensuração que não são aplicáveis na prática, ou que são variáveis entre si e dificultam até a utilização desses dados. E para isso criou-se a iniciativa COMET, que seria aí o Core Outcome Measures in Effectiveness Trials, para a identificação dos principais desfechos em saúde e garantir a utilização de um conjunto de desfechos principais e padronizados para cada condição. Então é justamente isso que a sigla significa, que seriam os principais medidas de desfechos em ensaios de efetividade. E uma outra coisa que eu queria comentar para vocês sobre a Equator Network, que são as recomendações de relato, né, que é fundamental a importância que a pesquisa científica seja reprodutível e transparente. Então, a Equator Network é uma plataforma que reúne ali vários checklists e diretrizes para orientar o relato para os diferentes desenhos de estudo em sub-áreas do conhecimento em saúde. Então, por exemplo, para estudos observacionais, tem o checklist Strobe, o consórcio para ensaios clínicos, o Prisma para revisão sistemática, entre muitos outros. No site da Equator Network vocês conseguem localizar aí o checklist de relatos que melhor se adequa ao seu desenho de estudo. Esse é o exemplo aqui de um checklist utilizado para revisão sistemática, para ensaio clínico randomizado, desculpa. E também queria mostrar para vocês, vocês já devem ter visto isso, a pirâmide das evidências científicas, que coloca e categoriza os desenhos de estudo com base no quão robusta a informação, a evidência científica que eles fornecem, mas eu queria destacar duas coisas. A primeira coisa é que não basta ser aquele desenho de estudo tem que ser bem conduzido. E também que houve uma mudança recente, que agora a gente não considera mais a revisão sistemática e a meta-análise como um desenho do estudo que é a maior evidência disponível, mas sim como uma lupa por meio da qual a gente vai enxergar os outros estudos e filtrar a evidência, e sintetizar e filtrar ela. Outro tema aqui, esse começo está com várias informações um pouco soltas, mas outro tema que eu acho bastante relevância é sobre a avaliação crítica dos estudos, e eu queria que vocês conhecessem essa ferramenta, que é o Journal Club Tool, que é utilizado para ensaios clínicos. Tá? É uma ferramenta bastante interessante, desenvolvida pelo grupo lá da Escola Paulista de Medicina, e vocês conseguem encontrar aí no Amy Cochrane essa ferramenta. Tem uma também para revisão sistemática, é super prática de usar, super intuitiva e super completa também.
Agora falando um pouco sobre os desenhos de estudos secundários, então eles não vão coletar novos dados, mas vão analisar dados já existentes ou revisar a literatura para responder novas perguntas. E a gente tem alguns diferentes desenhos de estudo, por exemplo, as revisões narrativas, revisões integrativas, são aqueles desenhos de estudo capítulo de livro, sabe? Elas têm uma finalidade mais didática, porque elas não têm uma metodologia tão sistemática. Então é difícil a gente ter certeza, ter um grau de confiança naquela informação, justamente por não ser uma metodologia tão transparente e reprodutível. A gente tem outros desenhos de estudo secundário, então, por exemplo, a revisão de escopo, que vai mapear os conceitos e evidências científicas sobre um assunto, e tem também uma variação da revisão de escopo, que são as Mapping Reviews e os Evidence and Gaps Maps, que já tem uma metodologia estruturada, mais uma pergunta de pesquisa um pouco ampla. Por sua vez, a revisão sistemática ela vai ter uma pergunta mais estrita e vai responder justamente uma pergunta de interesse clínico. E vai fazer uma síntese qualitativa aí dessas evidências. Já a meta-análise é uma síntese quantitativa, estatística, dos estudos contidos numa revisão sistemática. Então, justamente isso que eu falei, que a saúde baseada em evidência preconiza a metodologia sistemática, estruturada, justamente que a gente precisa garantir a inclusão de todos os estudos e uma maneira sistemática de avaliar eles, né? Isso vai garantir uma maior confiabilidade, transparência e replicabilidade desses dados para que a síntese de evidência seja utilizada na prática clínica. É isso que eu trouxe aí para vocês nessa tabela, que a revisão sistemática e a Scoping Review, elas têm uma metodologia estruturada e bem estabelecida e contida em manuais, enquanto as revisões narrativas, elas são feitas ao gosto do autor, justamente para trazer ali uma atualização, uma revisão mais didática sobre algum assunto. Então, definindo propriamente, a revisão sistemática ela vai mapear, avaliar criticamente e sintetizar resultados de estudos primários com base em uma pergunta de pesquisa estrita e critérios de inclusão bem definidos e pré-estabelecidos, em um protocolo registrado antes do início do estudo. A meta-análise, por sua vez, vai fazer uma síntese quantitativa que combina estatisticamente os resultados de estudos primários homogêneos em uma única estimativa de efeito, que seria um odds ratio, um risco relativo, uma diferença de média. Isso vai fornecer para a gente uma única estimativa de efeito, baseado no maior tamanho amostral, que seria aí uma combinação das populações de cada estudo individual, que vai aumentar a precisão e reduzir o erro aleatório da pesquisa. A gente já vai falar mais sobre isso. E uma coisa que eu queria deixar claro aqui, que muitas vezes é confundido, é que uma revisão sistemática pode conter ou não uma meta-análise. Então, são coisas independentes. Eu posso fazer uma meta-análise sem fazer uma revisão sistemática, e nem toda revisão sistemática vai conter uma meta-análise. Depende dos critérios de inclusão e se há estudos disponíveis para isso. Mas a gente já vai discutir um pouco melhor se a gente deve ou não fazer isso. Então, quais são essas etapas? Eu falei que tem uma metodologia estruturada. Então, existem diversas etapas que são bem definidas e guiadas com base em diretrizes, recomendações e manuais. Então, por exemplo, primeiro, para uma revisão sistemática, a gente vai definir a pergunta de pesquisa, PICO, ou um PEC, ou um PIRD, depende da pergunta de pesquisa. Depois a gente vai elaborar os critérios de inclusão relacionados a essa pergunta e aos desenhos de estudo. Vai fazer a elaboração e registro do protocolo dessa revisão sistemática, localizar os estudos por meio de uma busca estruturada na literatura, selecionar os estudos em 2 braços, em 2 fases, realizar a extração de dados também em 2 braços por avaliadores independentes, realizar a avaliação de risco de viés, qualidade metodológica dos estudos incluídos. Aí sim que a gente vai partir para realizar uma síntese qualitativa descritiva dos estudos e uma síntese quantitativa, que seria uma meta-análise, se aplicável, para aí sim realizar a elaboração do artigo e publicação dos resultados. Existem alguns guias para realizar revisão sistemática, e não só revisão sistemática, como Scoping Review também. A mais famoso deles é o Cochrane Handbook. Mas para Scoping Review, por exemplo, a gente tem o manual do Instituto Joanna Briggs. Então, falando um pouco mais sobre essas etapas da revisão sistemática, ela busca responder a uma pergunta de pesquisa com base em toda a evidência disponível, como a gente já falou. Então, a gente deve garantir que todos os estudos disponíveis sobre aquele assunto sejam localizados e, se preencherem os critérios de inclusão definidos no protocolo, eles estarão incluídos.
E para isso a gente faz uma busca estruturada com base na pergunta de pesquisa, né, o nosso PICO, o nosso PECO. Vamos fazer o uso de vocabulário controlado, que cada base de dados tem o seu próprio vocabulário controlado, aí, que são como etiquetas, né? O mesh, o dex, o entry, que o bibliotecário etiqueta aquele artigo como que contém aquele assunto, mas também vamos fazer a utilização, a busca de termos livres no título e no abstract. A gente vai colocar na busca também esses termos livres. Isso a gente também tem que fazer a busca, ela precisa ser ampla, então conter aí uma certa quantidade de bases de dados, e a gente tem que equalizar bem aí, atingir um ponto de equilíbrio entre uma busca sensível e uma busca específica. Então, por meio dos usos de operadores booleanos e filtros, a gente pode tornar essa busca mais sensível, o que vai diminuir o risco da gente perder algum estudo, mas vai aumentar muito a quantidade de estudos que a gente vai ter que avaliar na seleção, ou a gente pode acabar restringindo demais e pode acabar perdendo alguns estudos. Né? Em relação às bases de dados mínimas obrigatórias, hoje, para fazer uma revisão sistemática, de acordo com o handbook da Cochrane, estão a Cochrane Central, o Medline via PubMed e o Embase. E como a gente está aqui na América Latina, é recomendado que a gente use a Lilacs, que é a base latino-americana. Tá? Mas também a depender da pergunta de pesquisa, pode ser utilizado outras bases de dados específicas de cada área. Também, se for justificado, pode ser incluída literatura cinzenta e a busca manual. Aqui eu dou um exemplo para vocês do que é uma busca estruturada. Então, não é simplesmente jogar qualquer palavra no PubMed. A gente vai buscar ali os termos estruturados, os sinônimos, os termos livres que são relacionados àquele assunto, e a gente combina usando os operadores booleanos, que são o AND, o OR e o NOT. E quando a gente vai fazer a publicação da nossa pesquisa, nossos resultados na forma de um artigo, a gente coloca como material suplementar toda a estratégia de busca que foi utilizada em cada base e também a data em que foi feita a busca e quantos resultados a gente obteve, justamente para ser transparente e que isso seja reprodutível por outro pesquisador. Na sequência, a gente faz a seleção dos estudos. Ela é realizada em duas etapas. A primeira vai ser avaliando o preenchimento dos critérios de inclusão, com base no título e no resumo. Os estudos selecionados aí como potencialmente elegíveis vão ser avaliados na íntegra em full text. Então, o texto completo, para avaliar se ele vai ser incluído ou não, se ele preenche todos os critérios de inclusão. E em todas essas etapas de seleção, extração de dados, tudo vai ser feito por ao menos 2 avaliadores independentes e cegos. Então, todos os estudos recuperados vão ser avaliados em cada etapa por pelo menos 2 revisores, e aí, em caso de conflito, qualquer divergência, eles vão ser resolvidos por consenso ou por um terceiro revisor independente, que em geral tem maior experiência. Esse processo realizado em 2 braços, em duplicata, ele também se aplica à avaliação de risco de viés e à extração de dados, que a gente já vai conversar. E aqui, só para concluir sobre a seleção dos estudos, uma vez que a gente fez a busca, localizou os estudos e fez a seleção, a gente apresenta os resultados da nossa busca e seleção na forma de um fluxograma Prisma. Então, vocês reparem que essa pesquisa partiu aí de 1.217 estudos localizados, avançaram ali com 161 artigos para leitura no texto completo, 141 foram excluídos na leitura de texto completo, incluíram 20 estudos na síntese qualitativa e 4 na meta-análise. E na sequência, a gente faz a avaliação de risco de viés. Existem diversas ferramentas para isso. A Cochrane preconiza o uso da ferramenta Risk of Bias Assessment Tool, que vocês conseguem acessar nesse site aí. E para cada desenho de estudo tem uma ferramenta. Aí eu deixei de exemplo alguns critérios da ROB 1.0, que é uma das mais utilizadas, que ela gera aí essa ROB Table, que é o famoso semáforo que a gente coloca, né? Então, para cada domínio, então, sobre viés de seleção, na sequência de randomização, sigilo de alocação, perdão, viés de performance, viés de detecção, viés de atrito e viés de relato. A gente avalia para cada um desses domínios se há um alto risco de viés, algumas preocupações em relação ao risco de viés ou baixo risco de viés, ou até se não há informação suficiente para avaliar. E aí, com isso, a gente consegue
avaliar a qualidade metodológica desses estudos incluídos para ter uma certeza de evidência que a gente já vai conversar melhor o que que é. Agora eu vou falar, então eu falei sobre a ferramenta de avaliação de risco de viés, então, mas o que que são vieses? Ah, então, os erros em pesquisa, eles podem ser aleatórios, eles são ao acaso, não são identificáveis muitas vezes, mas surgem aleatoriamente, e eles são reduzidos conforme a gente aumenta o tamanho amostral. E ele é um erro, então, que pode ser estatisticamente, ele pode ser quantificável. Por sua vez, temos os erros sistemáticos, que são falhas metodológicas, que são justamente os vieses, são difíceis de serem mensurados. Então, o viés ele é uma forma de erro sistemático aí que vai introduzir uma diferença entre os resultados observados em um estudo e a verdade. Ele não ocorre ao acaso, mas ocorre de maneira consistente em uma direção específica. Existem muitos vieses. Eu deixei aqui alguns principais, então viés de seleção, performance, atrito, informação, confusão. E a mitigação dos vieses ela só ocorre aumentando a qualidade metodológica de um estudo. E vale destacar aí que os ensaios clínicos randomizados, duplos cegos e bem conduzidos, de boa qualidade metodológica, são os estudos primários mais capazes de eliminar os vieses. Temos muitos outros vieses além desses que eu citei aí, e eu gostaria que vocês dessem uma olhada no catálogo de vieses. Procurem Amy Cochrane Catálogo de Vieses, eles foram traduzidos para o Brasil pela Oxford EBM Alliance. Tá? E acho que é bem interessante vocês conhecerem, porque ali eles dão a definição, citam ali como que é o impacto desses viéses na pesquisa e dão exemplos de cada um. Agora vamos falar um pouquinho sobre a meta-análise. Aqui uma coisa um pouco mais matemática, então vamos pensar aqui comigo. A meta-análise ela é uma média dos tamanhos de efeito de cada estudo ponderado pelo inverso da variância. A variância, por sua vez, diminui conforme aumenta o número de eventos do desfecho de interesse. Podemos dizer aí de certa forma que o número de eventos também aumenta conforme o número de pacientes, o nosso tamanho amostral. Então, simplificadamente, a gente pode falar que a meta-análise é uma média ponderada pelo número de eventos de cada estudo incluído. Então, um estudo que tem mais eventos, que tem mais pacientes, vai ter um peso maior nessa nossa média ponderada. E aqui eu estou afirmando para vocês que é possível meta-analisar praticamente qualquer coisa, quaisquer estudos entre si, porque ele nada mais é do que uma média ponderada. Você vai colocar ali o peso, então você coloca as medidas de efeito com os intervalos de confiança e com base nisso é possível calcular ali, fazer a meta-análise. Mas será que a gente deve fazer isso? Então é esse que é um ponto que eu queria que vocês tivessem muita atenção, porque a gente não deve meta-analisar estudos muito heterogêneos entre si. É uma famosa frase aí que sempre aparece nas aulas de saúde baseada em evidências, que não devemos misturar bananas com maçãs. Então, se os estudos são muito diferentes entre si, não é adequado a gente combinar eles numa média ponderada. Então, é justamente ao conduzir uma revisão sistemática que a gente avalia na íntegra aquele estudo para determinar se eles são homogêneos o suficiente para serem meta-analisados. Então, por isso que, embora uma meta-análise possa ser realizada de forma independente, é recomendado que ela sempre esteja contida dentro do contexto de uma revisão sistemática. Aqui eu deixo para vocês de exemplo uma revisão sistemática, né, o Forest Plot. Então, aqui, por exemplo, é uma representação gráfica e aqui ele dá para cada estudo. Então, o estudo 1 teve um risco relativo de 2 e um efeito, um peso de 6%, e aqui ele representa graficamente isso. E no final, a gente tem o nosso diamante, né? Então, esse meio aqui é a estimativa pontual, tá? Do risco relativo de cada estudo, e a linha é o intervalo de confiança. Aqui o 1 seria a linha de não efeito, a linha de nulidade, tá? E no final a gente tem o diamante que vai combinar isso e determinar para a gente qual que é justamente o resultado dessa média ponderada aí desses estudos. E eu destaquei aqui duas coisas para vocês. Não vai dar tempo da gente abordar hoje mais sobre a metodologia de efeito fixo e efeito randômico. Acho que vale a pena dar uma lida nisso, que em geral a metodologia de efeito randômico
ela é muito mais adequada para a maioria das meta-análises, da maior parte das intervenções. Por quê? Ela vai trabalhar aí com uma variabilidade de que é possível que ocorram variações aleatórias da intervenção entre diferentes sistemas biológicos, indivíduos, países, enfim. Enquanto a de efeito fixo determina que aquele efeito, a mensuração de efeito, né, aquele risco relativo, ele seria o mesmo para todos os estudos, né, em todos os cenários. E muitas vezes optam pelo efeito fixo erroneamente porque ele vai produzir um intervalo de confiança mais estreito, então é mais fácil atingir a significância estatística. Enquanto que no efeito randômico ele é um pouco mais conservador e, em geral, vai dar um intervalo de confiança um pouco mais largo. Tá? Um outro conceito que eu queria apresentar para vocês é o conceito de heterogeneidade. Então, eu falei ali que a gente precisa combinar os estudos que são homogêneos entre si, tá bom? E tem uma medida estatística para determinar a heterogeneidade dos estudos, que tem várias, mas o mais utilizado é o I², nesse caso que eu apresentei para vocês, deu um I² de 34,78%, e quando essa heterogeneidade ela é considerada alta, esse parâmetro ele é relativo e, em geral, já é definido previamente no protocolo da revisão sistemática, que é protocolo registrado antes da revisão sistemática começar a ser feita. Quando a heterogeneidade numa meta-análise for considerada alta, precisa ser feita uma investigação, elaborada hipótese para que isso aconteça, né? E duas coisas que podem ser feitas para investigar isso é a análise de sensibilidade e a análise de subgrupo. O que, que é isso? Análise de sensibilidade, esse primeiro aqui, perdão, é de subgrupo, é quando a gente vai separar, por exemplo, pacientes que têm doença leve e pacientes que têm doença grave para uma mesma intervenção. Então, vocês podem ver aqui que, nesse caso, houve significância estatística porque o diamante não cruzou a linha da nulidade, tá? Enquanto que no caso dos pacientes com doença severa não houve significância estatística. Então, aqui essa pode ser uma possível causa de heterogeneidade. Então, no caso de análise de subgrupo, a gente vai separar aí por características dos participantes da pesquisa. Enquanto que na análise por sensibilidade, a gente inclui somente estudos de baixo risco de viés, tá bom? Porque você pode ter uma suposição de que a heterogeneidade é decorrente dos estudos com alto risco de viés, que estão mudando muito esses resultados, estão indo na contramão, né? Então, o viés ele vai ter um efeito com a direção para o mesmo lado, então é possível que esse alto risco de viés esteja desviando o efeito do estudo para um mesmo lado, e isso está aumentando a heterogeneidade. Queria apresentar para vocês também, para vocês conhecerem o conceito de meta-análise em rede, que são comparações indiretas. Então, por exemplo, aqui a gente tem um estudo que compara para algum desfecho dieta e controle, o grupo controle, né, o placebo. Fármacos com grupo controle, ervas com grupo controle, massagem com grupo controle. Então, todas essas linhas que são contínuas, elas são estudos que de fato aconteceram. E por meio de uma metodologia matemática, uma modelagem matemática, a gente consegue fazer comparações indiretas, que são essas linhas tracejadas. Então, comparações que não existiram entre si. E aí a gente gera essa tabela. Então, por exemplo, aqui está comparando essa intervenção com essa intervenção e deu uma redução de menos 13,97 no parâmetro que eles utilizaram. Nessa intervenção com essa intervenção, deu um aumento de 8,82 nesse parâmetro que eles utilizaram. Então, é possível você fazer comparações indiretas entre, uma vez que você tem um estudo A com B e um estudo A com C, você consegue comparar B com C. E aí, no final de uma meta-análise em rede, é apresentado o ranking. Então, é o ranqueamento das intervenções que lhe dá a probabilidade de cada intervenção ficar, para cada desfecho, ficar em primeiro, em segundo e em terceiro lugar, que é isso aqui. Então, nesse caso, a linha verde é o que tem maior probabilidade de ficar em primeiro, a linha vermelha é o que tem maior probabilidade de ficar em segundo, a linha preta é o que tem maior probabilidade de ficar em terceiro e a linha azul, maior probabilidade de ficar em quarto.
E agora vamos falar um pouquinho sobre a certeza da evidência, a abordagem GRADE, que é um sistema utilizado nas revisões sistemáticas e hoje já utilizado dentro das revisões sistemáticas Cochrane para classificar a qualidade da evidência e a força da recomendação em diretrizes clínicas. Então a gente vai classificar a certeza da evidência para alguma pergunta de pesquisa em alta, moderada, baixa ou muito baixa. O que é uma certeza de evidência alta? Há uma confiança de que o efeito real estimado nas pesquisas é próximo ao efeito real verdadeiro e é improvável que os estudos futuros alterem a confiança na estimativa do efeito. No caso da moderada, há uma confiança moderada e é possível que novos estudos talvez modifiquem aquele resultado. No caso da baixa certeza da evidência, a confiança no efeito é limitada. E é possível, muito provável, que estudos futuros impactem essa estimativa de efeito. E na muito baixa, a gente tem uma grande incerteza e muito provavelmente as próximas pesquisas vão alterar essa estimativa de efeito. Então, como é que funciona isso? Os estudos observacionais, eles partem ali da baixa certeza de evidência e tem alguns parâmetros, são esses aqui, que vão fazer com que aumente a certeza da evidência. Então, a magnitude do efeito, quando há uma forte associação, um risco relativo elevado, um odds ratio elevado, uma presença de gradiente de resposta, então quando você aumenta uma exposição, você aumenta também o desfecho, a resposta, e o fato de você ter fatores de confusão residuais que possivelmente diminuem ali essa magnitude do efeito observado. E no caso dos ensaios clínicos é o contrário, eles partem da alta certeza da evidência e aí você vai reduzindo por risco de viés, utilizando aquela ferramenta que eu já expliquei, por inconsistências, então quando há essa heterogeneidade entre os estudos, por evidência indireta, quando a evidência advém, por exemplo, de uma network meta-análise, ou de quando as comparações são um pouco diferentes entre si, características dos estudos diferentes. Por imprecisão, quando as estimativas não têm significância estatística ou quando o intervalo de confiança é muito largo, e por viés de publicação, que também tem formas aí da gente avaliar. Então, como que ela é apresentada? Essa é a tabela Summary of Findings de uma revisão sistemática Cochrane, e aqui nessa tabela é apresentada a certeza da evidência. Nesse caso aqui foi dado como moderada, tá? Então é um resumo da evidência para cada desfecho, para a resposta de cada pergunta e é dado o grau de certeza da evidência. E queria destacar para vocês que tem uma certa diferença de certeza da evidência para nível de evidência, com grau de recomendação também, que são coisas muitas vezes contidas em diretrizes. Então, essa aqui é uma figura que mostra um pouco. Então, aqui a gente tem o nível de evidência e aqui o grau de recomendação. E aqui a gente tem, mas tem algumas variações a depender do desenho do estudo, da diretriz, eles definem aí parâmetros diferentes. Mas, a grosso modo, o nível de evidência ele classifica a robustez dos dados que a gente tem com base no tipo e qualidade do estudo. Então, o nível de evidência está relacionado com o desenho de estudo incluído para produzir aquela evidência. O grau de recomendação ele vai considerar a qualidade daquela evidência e outros fatores contextuais, se aquela recomendação é aplicável na prática, coisas nesse sentido. E a certeza de evidência ela vai avaliar a consistência das evidências e a confiança nos resultados. E aí vai dar uma certeza ou não de que esse resultado possa vir a mudar com novas pesquisas. Agora eu queria conversar aqui, já estamos acabando, sobre como encontrar revisões sistemáticas e avaliá-las criticamente. Então, as revisões sistemáticas Cochrane são o padrão ouro em relação à metodologia utilizada para realizar revisões sistemáticas e podem ser encontradas na Cochrane Database of Systematic Reviews, que é uma plataforma que aqui no Brasil ela é assinada pelo Ministério da Saúde, se eu não me engano, então todos têm acesso, mas também tem outras organizações como a Campbell Collaboration, o Joanna Briggs Institute,
que fazem essa padronização metodológica e fazem publicações de revisões sistemáticas e outros desenhos de síntese de evidência de alta qualidade metodológica. Mas hoje em dia a revisão sistemática, a meta-análise já está muito disseminada e é possível encontrar elas para a maioria das perguntas de pesquisa nas mais diversas revistas e bases de dados. Então, se vocês encontrarem qualquer uma aí no PubMed, eu recomendo que vocês, considerando os conceitos que eu apresentei hoje aqui para vocês, façam a avaliação crítica utilizando a ferramenta validada Amstar 2 ou Journal Club Tool, que eu mostrei anteriormente, que foram desenvolvidas especificamente para a revisão sistemática. Essas são algumas referências que eu deixei para vocês. Esse aqui é um site bastante didático, de um grupo de saúde baseada em evidências e avaliação tecnológica de saúde, que é o NEP-SB-ATS. E também o blog Estudante para Melhores Evidências e esse livro Saúde Baseada em Evidências, que são dos mesmos pesquisadores que mantêm esse site aqui, tá bom? São materiais bastante interessantes que vocês podem usar para se aprofundar. Gostaria de agradecer a todos vocês pela atenção. Deixo o meu contato aí caso vocês queiram perguntar algo, tirar alguma dúvida, questionar alguma coisa. E caso vocês queiram mais informações, indicação de material, enfim, eu mando para vocês. Podem entrar em contato por e-mail. Eu agradeço novamente a atenção e peço desculpas se ficou muito corrido, o tempo era curto e muita coisa para falar, mas eu espero ter conseguido passar aí para vocês os principais conceitos de saúde baseada em evidências, os princípios e que vocês consigam aplicar isso na vida de vocês como pesquisadores, como profissionais da área da saúde. Muito obrigado e até a próxima.